Que bom que vocês estão mais pertinhos aí, fazer pergunta. É a última turma, talvez a gente tenha até um pouquinho mais de tempo. Mas a missão do Sítio Barreiras é produzir frutas e distribuir, né, desenvolvendo pessoas. E a gente atua na cadeia toda, na parte de produção, logística, comercial e administrativo. Então, são áreas muito diversas de negócio, de processos, de fluxos e até geograficamente. Temos 3 fazendas, temos 2 filiais com várias praças no Nordeste todo, Recife, Fortaleza, e temos nossos motoristas também, que viajam o Nordeste todo, às vezes até o Sudeste. Então, esse grupão aqui, a gente tem uma missão, que é manter vivo esse sistema de gestão fazendo sentido na UGB. Então, os nossos clientes é um funcionário de campo que tem pouca leitura, é um motorista que às vezes passa mais de 20 dias na estrada, um promotor de vendas que às vezes nem vai na filial, então não tem esse contato físico com a empresa, às vezes ele sai de casa e vai direto para promoção e venda em lojas. Então, aqui é uma equipe multidisciplinar, somos jovens, né, mas já estamos aí com o núcleo de gestão por 6 anos, 5 anos, já mais concreto assim, mas isso é uma força, porque, como a gente já estava conversando, o sistema de gestão com foco, resultado, base e valores humanos, como isso acontece? Então, hoje a gente já tem um sistema muito desenvolvido, que o foco é fazer com que essa informação seja coletada na base pelas próprias pessoas, o conceito real de autonomia e de autogestão, e que isso, consolidado num sistema interdependente visual, ajuda a promover essa autonomia e responsabilidade, essa identificação das falhas e de onde deve resolver. Temos a auditoria, que é muito nobre, e eles vão, de forma de amostragem representativa, eles vão a cada ponto auditar, tanto as UGBs como o papel dos gestores. Temos a TI, que também, como a gente quer, informatizamos tudo isso, como eu falei, a gente tem clientes para todos os lugares, a nossa comunicação vem pelo sistema. Então, hoje a gente tem que ter todos os computadores, celulares em funcionamento, por isso que a TI também está aqui. E, por fim, temos a comunicação, que como a gente pegar esses conceitos tão nobres, tão talvez não comuns para todas essas equipes, como que isso chega de forma didática, lúdica, como que isso envolve todo mundo. Por isso que a gente tem a comunicação interna. Meu nome é Caroline, eu sou desenvolvedora e eu vou apresentar um pouquinho do SBS para vocês. O SBS é o nosso sistema central, então é o ponto central que recebe todas as informações e faz esse gerenciamento também. Então, no SBS, a gente tem alguns módulos. Então, a gente tem produção de banana, tem produção de cacau, temos a parte do comercial e logística, temos a parte de gestão, onde fazemos gerenciamentos de UGB, funcionários, indicadores, parâmetros, a parte de 5S, sugestão, avaliação humana, gestão estratégica. Vocês passaram lá por Jaqueline e viram o módulo de reunião também, né? Onde a gente faz a apresentação dos resultados, mas todos esses resultados, eles são gerenciados pelo SBS. Então, o SBS que faz esse tratamento dos dados. Então, o fluxo os nossos aplicativos vão colher as informações lá na ponta, lá com os funcionários, então os funcionários que fazem parte da colheita, manutenção de veículos, motoristas, todos eles alimentam o sistema pelos aplicativos. O SBS faz esse recebimento, esse tratamento dos dados, geram as notas e leva para a reunião já apresentado aquele resultado e basicamente em tempo real, digamos assim. Então, para manter tudo isso funcionando, aí a gente tem o apoio da TI que entra com a infraestrutura. A nossa missão é assegurar um bom funcionamento do sistema de Sítio Barreiras. Ou seja, tudo que é tecnologia, hardware, software, é tudo com a gente. Boa tarde, eu junto com o Dante, eu sou o Deusivan, a gente faz parte da TI, da infraestrutura, como ele falou, e a gente é responsável por assegurar que todo esse tráfego aqui funcione. A gente é responsável pelos servidores,
segurança, firewall, antivírus, celulares e uma boa outra parte relacionada à parte física. Nós cuidamos de tudo isso para os meninos desenvolver e manter o sistema SBS online. É importante que os nossos funcionários também tenham acesso às informações que eles geram. Então, a gente tem um aplicativo chamado Meu SBS, que é o aplicativo onde a gente apresenta esses resultados. Então, eles têm na palma da mão os resultados de UGB, os resultados dos indicadores deles. E o Marcos vai apresentar um pouquinho sobre. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Vitor, eu também faço parte do time de desenvolvimento. Como vocês podem ver, a gente tem o sistema meu SBS, que é que todo mundo faz o fluxo, todo mundo trabalha nele, mas a gente também tem o meu SBS, que é o aplicativo do próprio funcionário, que é onde o funcionário ele tem acesso à sua UGB, à missão da sua UGB e os níveis da sua UGB, em conjunto com o seu nível das avaliações humanas que são feitas. Então eu vou mostrar um pouco para vocês das avaliações humanas, como é feita no aplicativo. Então quando a gente vem aqui embaixo, a gente tem aqui a aba de avaliações. Então nessas avaliações o funcionário consegue ver o histórico das avaliações humanas que já foram feitas deles e com isso sua nota. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo que a gente está usando, ele já foi avaliado 3 vezes. Ele teve uma avaliação de admissão, uma avaliação de vontade tipo 1, então você vê que ela se replica. Por quê? Porque a avaliação de funcionário, ela roda a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, os funcionários daquela UGB se avaliam. A cada 6 meses, o funcionário da UGB avalia o seu gestor. Então, é assim que funciona o fluxo. Então, para gerar essa nota, ele tem que responder à avaliação humana. Então, quando a gente tem aqui essa aba de avaliações humanas, a gente tem, por exemplo, essa daqui de admissão. Então, o que acontece? Quando o funcionário entra na UGB, ele passa 15 dias, então ele vai ser gerada a avaliação de admissão dele. Então, que é para a UGB dele avaliar como ele está sendo, se ele está desempenhando, como ele está sendo. Nesse caso aqui, a gente tem 3. Então, eu vou entrar aqui, pronto. E aqui a gente tem para realmente avaliar o funcionário, avaliar o seu colega. Então, quando a gente, como desenvolvimento, a gente tem que pensar no nosso usuário. E o nosso usuário, a gente tem ele desde o administrativo, como pessoas do campo. Então, hoje é uma realidade pessoas que não sabem ler. Então, pensando nisso, a gente tem uma opção de ouvir a pergunta. Então, o funcionário não sabe ler, então ele pode ouvir aquela pergunta, saber qual é a pergunta que ele está respondendo. Então, a gente também usa um sistema de cores, que é o quê? O sempre é positivo, então a gente usa o verde, destacando isso. O vermelho é o negativo, então a gente usa o vermelho mostrando isso. Então ele tem tanto a opção de ouvir a pergunta, como ler a resposta dele e como ele vê visual naquilo. Então a gente se certifica de fazer isso para uma melhor usabilidade desse usuário, né? Desse funcionário. Então essa daqui é uma avaliação de admissão. E essa daqui é a avaliação oposta, que é a avaliação onde o funcionário avalia o seu gestor. Então a gente segue o mesmo padrão para todas as avaliações humanas, para que todos possam conseguir se avaliar e assim mostrar o seu desempenho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu também faço parte do time de desenvolvedores. Eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona o nosso módulo de sugestão. O módulo de sugestão ele tem o objetivo de receber as sugestões de melhorias de processos que os funcionários conseguem identificar. Eles identificam um processo de melhoria e compartilham com a gente. Esse compartilhamento é feito através do meu SBS. Eles preenchem um formulário onde eles colocam as informações de como que é hoje o processo, o que deve ser feito para a melhoria desse processo e quais são os benefícios dessa mudança para a própria UGB e para a própria empresa. Após o envio dessa sugestão, essa sugestão ela vai ser avaliada primeiramente pelo gestor. O gestor ele vai analisar essa sugestão, vai ver pontos de melhoria junto com esse funcionário que sugeriu. Ele
vai entender a ideia desse funcionário e, sendo aprovado pelo gestor, essa sugestão é encaminhada para a equipe. Essa equipe ela vai analisar essa melhoria, vai verificar se é viável, vai verificar se realmente tem algum ganho para a melhoria desse processo e, sendo aprovada, o funcionário ele recebe uma gratificação. A empresa ela fornece um valor de R$ 150 em barreirinhas. Esse valor ele é um valor que não expira. Enquanto o funcionário estiver ativo na empresa, ele vai poder utilizar o saldo de barreirinhas. E esse saldo ele tem o objetivo para o funcionário comprar algum objeto, algo que ele deseje naquele momento. Ele pode juntar esses valores e usar posteriormente e aproveitar, né, com algum objeto que ele queira muito. Aí aqui no aplicativo, eles também conseguem acompanhar se essa sugestão ela já foi aprovada, se ela já foi implantada. Um dos critérios para aprovação é que pelo menos 80% da equipe faça a aprovação dessa sugestão. Se caso menos de 80% não aprovar, essa sugestão ela acaba sendo descartada. Como é que a explicação que eu vi ele tem pelo DLC, tem alguém que ajuda a preencher isso? Pronto. Porque uns devem ter mais facilidade e outros não, né? O funcionário em si ele já preenche. Para os funcionários que eles não têm leitura nem escrita, eles podem pedir ajuda ao seu próprio gestor. O gestor está ali para ser já um ponto de apoio para essas pessoas. Aí o gestor acaba conversando com o funcionário e o próprio gestor também pode preencher por ele. Um grande ganho nosso quando a gente fez esse meu SBS, que eles acessam de qualquer lugar, às vezes até os filhos ajudam em casa. Antes era no papel, era mais burocrático. Hoje o gestor ajuda, os funcionários ajudam, até os familiares ajudam também. Não isso facilitou muito. Legal. Tendo um aplicativo, todo mundo ter esse acesso, né? Não só dentro da empresa também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Brenda e eu também sou desenvolvedora. Hoje a nossa equipe, a gente tem 4 desenvolvedores e uma engenheira, que é a Jaqueline, que estava com vocês mostrando o sistema de reunião. E Jaqueline, ela é responsável por trazer a demanda, os pontos críticos dos processos para a gente transformar em soluções inovadoras. Então, hoje, o ponto-chave do sistema de gestão é dar essa autonomia ao funcionário para que ele mesmo possa alimentar esse sistema em si e alimentar as informações da empresa. Então, com base nisso, a gente fornece as funcionalidades. Então, hoje a gente trabalha presencialmente para justamente vivenciar esses problemas e sentir como eles sentem os problemas do dia a dia. Então, todos os aplicativos que a gente tem, todos os sistemas, eles foram desenvolvidos aqui por as equipes desenvolvedoras que já passaram e pela gente também, que a gente está sempre trazendo soluções inovadoras. E aí, como é que funciona a nossa rotina? A gente define as prioridades dos processos que a gente precisa melhorar e a gente tem um módulo de solicitações também, que o pessoal, eles, no fluxo do dia a dia, todas as informações que são registradas, tanto nos aplicativos como no SBS, que podem ter erros, eles podem solicitar um ajuste. Então, a gente recebe esse ajuste e a gente chama de chamado, né? Que a gente faz todos os dias. Então, o pessoal abre solicitação e isso serve como avaliação para a gente também, porque a gente é avaliado com essa nota do pessoal. Eles avaliam o nosso serviço, dizendo se foi bom, se foi ruim, se foi ótimo. Então, isso implica na nossa nota também. E aí, o sistema ele vai crescendo com base nessa necessidade de melhoria. Então, antigamente, os processos eles não tinham tanta tecnologia e aí, ao decorrer dos anos, as equipes de desenvolvimento foram implementando. Então, o núcleo, ele como responsável por trazer soluções inovadoras, ele tem esse objetivo de trazer a tecnologia e ir melhorando os processos. Como, por exemplo, o sistema de sugestão. Antigamente, o pessoal escrevia no papelzinho, entregava para o gestor, e aí o gestor guardava esse papel e depois era que ia transformar isso em uma avaliação, para saber se ia ser implementado ou não. Então,
tinha muita perca de informação e hoje o funcionário ele pode fazer de casa, acompanhar o seu rendimento com a coleta de barreirinhas, acompanhar se a sugestão já foi avaliada por quem está na ficha de implementação e pode acompanhar também, a gente tem o mês da sugestão, então tem uma data que se encerra aquele período de implantação de sugestão, então ele pode acompanhar se a sugestão dele já foi avaliada. Se não foi, ele pode correr atrás. Então, antes ele não tinha noção desse processo todo que estava acontecendo, ele não conseguia visualizar isso. Então, hoje ele tem essa funcionalidade na palma da mão dele, né? Então, a gente, como equipe de desenvolvimento, está atuando sempre nisso, sempre na necessidade do funcionário, desde a cor de um botão, desde as notificações que aparecem no SBS, se adaptando às necessidades deles. E aí, tudo isso, todos esses processos, eles são avaliados e checados com a auditoria, que vai mostrar para vocês como é que funciona. Porque a gente fala que uma paga 100 e o investimento é na criação. Na criação. A criação. Se a gente fechar demais, aí a gente bloqueia. Isso. Tem ganho, vale a pena para a empresa, tá ótimo. Sim, temos. Não. De verdade, não. Depende. Porque, por exemplo, no mês passado, vai mostrar ali no jornalzinho, em um mês, a empresa implantou 305 sugestões, que foi o mês da sugestão. Como eu não tenho corpo para medir isso tudo e nem quero. Se o cara que está lá dizendo... Por isso que é muito complexo falar de sugestão, porque existe o período de teste, existe a aprovação das pessoas, a gente tem que colocar para as pessoas aprovar. Então, se elas aprovaram, tem ganho. Se é uma sugestão ruim, o próprio gestor pode passou, está ruim. Quem vai implantar, porque ele vai ser auditado, que é o que nós vamos entrar agora, existe autonomia e responsabilidade. Então, se equilibra aí. Eu até queria medir, mas eu precisaria do dobro dessas pessoas, porque são muitas melhorias e, às vezes, são muito específicas. Então, o gestor meu não é para estar medindo, é para ele avaliar. E isso se equilibra na aprovação de quem vai realmente usar. Acho que a minha pergunta era mais para tentar entender, por exemplo, qual é o impacto de redução de custo, por exemplo. Como é que você consegue avaliar se o custo unitário está... A gente vai no nível da sugestão. Então, assim, e lá é muito bem descrito qual é o ganho. Isso de forma simples. Então, assim, ele gastava 15 minutos para despalmar. Agora, dessa forma, é 9 minutos. Mas no meu processo em todo de 1.500 caixas no dia, eu não, de verdade, assim, só entre nós, a gente não perde, para a gente é uma perca de tempo, porque a gente já entende que tem ganho. Quantificar, se eu tivesse que escrever, se a gente tivesse que vender isso, tal, assim... Tem que ser, inclusive, validado pela controladoria. Não, a ingessa. Então, eu acho que é isso que é o maior ganho o que a gente quer mostrar para vocês. Que o ganho, o custo final tem... Se quiser medir, podemos também, é possível. Mas a energia não está nessa checagem tão criteriosa. Então, a auditoria de procedimento ela é feita conforme as ITRs. As ITRs são as instruções de trabalho, que cada UGB tem sua instrução de trabalho. Então, aqui no SBS, tem um módulo com todas as instruções de trabalho, tanto do administrativo, quanto da produção, quanto do comercial. Então, conforme essa instrução de trabalho, está descrita aqui, né? Tem fotos, aí a gente monta o checklist. A gente monta o checklist conforme as instruções, e aí, com esse checklist, a gente faz a avaliação. E esse checklist também, a gente tem acesso a ele no aplicativo, que é por aqui onde a gente vai lançar a avaliação. Se não foi conforme, a gente vai sinalizar aqui, tira uma foto e faz o comentário aqui, o que foi a inconsistência. Aí, no final, a gente envia e... Após ser enviado, a gente monta um feedback
com os slides e passa para o gestor. Aí, Giovanni, que é auditor do comercial, ele vai dar um exemplo de um feedback. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovanni, eu faço parte do grupo da auditoria, eu sou auditor do comercial. Então, eu vou mostrar um feedback, um resumo de auditoria de loja, de qualidade de loja que eu faço. Então, esse resumo, como o Rose falou, ele é o feedback final, depois da auditoria. Então, esse é através de uma checagem bem feita, um feedback bem montado, com oportunidade de melhoria, que o gestor vai poder trabalhar com a UGB os pontos, as oportunidades de melhoria. Então, esse é um relatório de loja, o nome das lojas e as notas. Eu sempre separo em níveis, que aí nível 1 é de 0 a 5,99, de 6 a 7,99 nível 2 e de 8 a 10 nível 3, prevalecendo aqui nesse nível 3, ou uma loja apenas com nível 1. Então aqui ele pode ver qual as lojas que estão precisando mais de uma atenção, de uma melhoria nos processos. E aí, começando pelos pontos, a parte de limpeza. Então é cobrado tanto o excesso de pistilho, outros resquícios de sujeira, como também resto de fita adesiva, durex, nas lojas. E essas são as fotos e o nome das lojas. Sempre passo por gestores. Esse é o PEPS. No momento do abastecimento, o promotor ele tem que as frutas mais maduras, ele tem que colocar ela por cima das mais verdes, porque as mais verdes ficando por cima, como essas mais maduras embaixo, ela vai consequentemente esmagar a polpa dessas mais maduras e aí prejudicando, aumentando as avarias e a perca das frutas nas lojas. Esses pontos de qualidade, danos e polpa exposta, então o promotor ele tem que retirar essas frutas com esses danos, que a gente costuma falar, deixar só o que você mesmo compraria. Então uma fruta dessa a gente não pode deixar no expositor. Precificação, então o preço de cada fruta ele tem que estar bem visível e especificando cada fruta no expositor também. Essas não estavam com preço, banana nanica e banana prata. Também ponto de ruptura. Então, se eu chego na loja, eu sei que na loja a loja pede banana nanica e banana prata. E aí, consequentemente, só estava banana prata. Então, é pontuado também, passado por gestor, qual foi o motivo dessa fruta não estar lá da nanica. Então, prejudicando a venda. Questão de estrutura dos nossos expositores, a ausência das tampinhas, padronização de ganchos. Os ganchos têm que estar padrão. Se é 5, então todos os braços têm que estar com 5 ganchos. Expositor quebrado também tem que ser consertado. E o controle de contetores. Então, o promotor, após o abastecimento, ele tem que manter o controle de contetor, tanto passando a quantidade correta, para o pessoal atualizar no sistema, como também deixando organizado e sem produto de terceiros em lojas. Então, tanto olho com a questão se está com produto de terceiros em loja, como também a quantidade. Então, quando eu chego na loja, eu vou no SBS e eu pesquiso o nome da loja. E aí lá vai estar especificando o contetor SB15. Então, tem 200 caixas na loja. Eu vou e confiro na loja se realmente essas caixas estão na loja. E no final, isso é a média final de todas as lojas, das 25. Então, eu tenho o meu indicador ele é trimestral, então eu pego a quantidade de todas as lojas e tenho que fazer elas em 3 meses. E aí... Pode falar. Então, puxando no início também, como eu acabei de falar, a importância do feedback bem feito, uma auditoria bem realizada. E claro, é que o gestor vai poder trabalhar com o UGB da melhor forma possível e ver os pontos que estão bons, então permanecer e procurar a oportunidade de melhoria, e os que ainda não estão precisando de uma atenção a mais, de
de uma melhoria, então gasta mais energia nele. Em cada loja vocês têm uma pessoa do Sítio Barreiras responsável em... Sim, dependendo da rede, um atacadão, um açaí, como é uma rede de loja maior, então a gente tem promotor fixo. Se for uma loja menor, então o promotor ele faz um rodízio, ele faz 2, 3 lojas no dia. E a média, eu sempre coloco a média do ano anterior e do ano atual. Então aqui fica os 3 meses agora de 2026. Então janeiro de 2025, 8,90, janeiro de 2026, 8,20. Então o gestor ele vai tendo um acompanhamento dos anos, tanto o atual como também o passado. E aí prevalecendo o nível 3. Boa tarde, pessoal. Então, as oportunidades de melhoria na auditoria, elas passam por 3 segmentos: pelo administrativo, pelo comercial e também pela parte de produção. A auditoria ela checa várias coisas: sugestão, qualidade do indicador, qualidade de loja, auditoria de procedimento. E uma das outras atribuições dos auditores, e aqui em específico da parte da produção, é feito a qualidade de campo. A qualidade de campo ela possui um caráter mensal e ela consiste em uma visita no bananal, na roça. Então, cada talhão é visitado uma vez por mês e são avaliadas as atividades que estão sendo executadas: proteção de cacho, a colheita, a desfilha, a irrigação. Então se checa nessa visita de campo como é que está o comportamento de cada unidade de produção, no caso o talhão, e também da unidade de produção. Aqui em Missão Velha existem 3 unidades de produção. A 1, que a gente está presente aqui nela, unidade 2 e 8. E as 3 são visitadas em caráter mensal também, outras unidades também. Uma coisa importante, que é o que vocês já devem ter ouvido falar, que é o PDCA, que é como a engrenagem roda na empresa. E aí a nossa função dentro desse PDCA é justamente fazer a checagem. E é por meio da checagem que se vê a oportunidade de melhoria. Quando o auditor ele faz uma checagem, ele faz uma apresentação para o gestor, ele faz um feedback que o gestor ele entende que aquilo precisa ser melhorado, e aí ele vai entrar na outra parte do PDCA, que no caso seria a ação corretiva. Então a auditoria ela é muito mais do que simplesmente mostrar uma falha, mas ela também pode abranger um outro quesito, que seria trazer um conforto para aquilo que está sendo feito de forma correta. Às vezes a auditoria ela pode ser entendida, é falta, é só nota ruim, mas ela também vem trazer a questão de conforto e de segurança de aquilo pode estar sendo, dar continuidade da forma que está sendo, porque está sendo feito correto. Não é só não, também pode ser sim. Pode ser validado como negativo ao que está sendo produzido, mas também pode ser apontado como algo que está confiável, que está dando sequência de forma correta ao processo. Então, a auditoria ela está aí para justamente fazer isso, para avaliar os processos internos da empresa, para agregar valor às operações e para apresentar oportunidades de melhoria. Comunicação? Eu queria só uma pergunta. O que define falta leve e falta grave? Tá. Então, o teor de gravidade. A gente tem atraso, isso aqui é uma avaliação de campo, falta grave e falta leve. São critérios que são definidos para níveis que podem trazer dano ou prejuízo para o bananal. Quanto mais grave o nível, a gente caracteriza como atraso. Está na IPL, vocês têm o que é uma falta grave, Sim. o que é uma falta leve. Exatamente. Aí é definido o nível de criticidade. Um exemplo,
uma folha caída na desfolha, é simples. Já um micro quebrado de irrigação é falta grave. Aí tem a quantidade de faltas leves para zerar o talhão e graves. Então, uma grave já zera o talhão. Em média de 3 a 5 leves que zera o talhão naquele parâmetro. Mas para o GB não é assim. Porque aí é uma visão mais estratégica. E para o GB já é operação. Erro, é semanal. É uma conversa um pouco mais profunda, mas já aí é estratégico. Ele consegue mostrar para Felipe, no caso que é o gerente, ó, você está com maior, é zerado, da mesma forma o talhão, só que é alto índice de faltas graves. Então ele consegue analisar melhor também. Os coordenadores, eles enxergam a auditoria como aliado ou como polícia, assim? Porque isso muitas, acho que não é assim, né? Mas normalmente é visto, esse pessoal vem acompanhar eles. Pelo que nós temos aqui, tem um lado de colaboração da auditoria. Os coordenadores veem a auditoria como aliado deles, ajudar a melhorar. Toda vez que a gente tenta fazer um feedback, tem uma coisa que a gente deve ter em mente, que é a empatia. Não é legal você receber uma nota ruim, porque você se esforçou, né? Você se dedicou. Então, não é legal você receber nota baixa. Toda vez que a gente vai fazer um feedback, seja no administrativo, seja no departamento do comercial, ou mesmo na produção, a gente tenta fazer que seja um momento que ele venha realmente entender que a nossa posição, que a nossa função não é de alguém que quer prejudicar, mas de alguém que está ali como base, que está apoio. A mensagem que a gente tenta passar é que a gente não está simplesmente no mesmo barco, mas remando na mesma direção. A forma, né? Exatamente. De forma cuidadosa, empática, né? Às vezes é difícil de se conseguir, mas a gente... nem sempre a gente consegue, né? Às vezes não é difícil de se conseguir, mas a gente tenta fazer isso. E a gente tem uma base para isso também. Por exemplo, eu posso discordar dele, mas não posso discordar do que está escrito no papel, lá na ITR, exatamente. Então a gente se apega muito a isso também, tanto para gerar uma espécie de dizer assim, olha, eu não sou contra você, mas eu também não posso ser contra aqui a constituição aqui dessa UGB, que é a ITR dela. Então, assim, antes de qualquer coisa, e uma coisa eu sempre converso com o Giovanni e com o Rose, é importante que a gente estabeleça uma amizade com todo mundo, que todo mundo enxergue a auditoria como apoiadores e não como prejudicadores. Mas se alguém, porventura, em algum momento discordar, não conseguir entender talvez o que a gente esteja falando, eu quero que isso seja assim e não como você é auditor. A gente deve ser fiel àquilo que a gente acredita, ao nosso princípio. Se a gente, em tudo na vida, se você capina o mato, seja um bom capinador de mato. Seja bom naquilo que você faz. Se você é um trocador de lâmpada, que faça com dignidade. Não deixa que outra pessoa, a opinião de outra pessoa, venha interferir naquilo que você faz com sua dignidade. Curiosidade. Tudo isso que vocês têm, eu vejo que conversa muito com o dia a dia, de forma bem prática. Vocês vão criando de acordo com as necessidades. Mas isso tudo nasceu de algum sistema? Por exemplo, a parte de lançamento de nota, a parte fiscal, contábil, está tudo dentro do meu sistema? Ou essa parte que você mostrou para nós de gestão, ela é um braço à parte? Não, a gente tem um RP que cuida dessa parte fiscal. O SBS mesmo ainda está nessa parte gerencial. Então, eles se conectam ou não? Não, ainda não. Então, tem a parte de gestão, vamos falar de processo, de pessoas. Processos, pessoas, é tudo no SBS, mas essa parte financeira, administrativa, ainda tem um RP. Então, assim, Rose audita o RP, lançamentos lá. É como, em vez de ele vai na loja, então ele audita ali a loja. Então, ela audita também a contabilidade, a fiscal e coloca a nota no SBS. É como se fosse realmente só uma ferramenta de trabalho. Todo o sistema gerencial de notas do GB de processo é no SBS. Depois da parte. São separadas.
Bom, pessoal, boa tarde. Eu e Kailane, somos da parte da comunicação. A gente atua na parte da comunicação interna, com o intuito de informar e transmitir de forma clara e objetiva e de forma interativa com os colaboradores, por meio de o jornal impresso. A Kailane vai falar um pouco sobre. Temos também toda segunda-feira o vídeo da Semana do Bem, onde um colaborador ele faz uma frase motivacional em prol de uma boa semana para cada colaborador. Pode ser um colaborador aqui de Satiro Dias, aqui do Polo Missão Velha, da filial. Ele faz um vídeo e nós transmitimos no grupo do Sítio Barreiras toda segunda-feira pela manhã. Boa tarde, gente. Meu nome é Kailane, eu também faço parte da comunicação. E um dos nossos principais conteúdos são o jornal. Então, a gente tenta resumir o evento daquele mês e o que aconteceu no mês passado. Tem um jornal impresso. Ele fica exposto em pontos estratégicos onde as pessoas estão mais em grupo. Por exemplo, no refeitório. Quando a pessoa vai passar pela fila para pegar seu almoço, ela passa já vê logo o jornalzinho lá exposto. A gente vai mostrar uma amostra de como é a Semana do Bem. Bom dia, eu me chamo Maria Rafaela. Quero desejar aqui a todos um bom dia, uma boa semana. Uma frase motivante, que o futuro depende do que você faz hoje. Então, dê o seu melhor hoje. E também pode falar sobre o jornal em vídeo. Tá. E a gente também tem um jornal em vídeo, como nem todos os funcionários sabem ler, então a informação tem que chegar para todos. Jornal SB Notícias, fica agora com a edição de março. Março, mês das mulheres. Celebraremos quem transforma o nosso dia a dia, as incríveis mulheres do Sítio Barreiras. Em cada polo, celebraremos um momento tão especial dedicado às mulheres aqui do sítio. Março, mês de avaliações humanas. As avaliações estarão disponíveis no aplicativo SBS até o dia 27 de março. Quando todos participam, as ideias acontecem. Esse ano, superamos a quantidade de sugestões implantadas do ano passado. Foram implantadas um total de 305 sugestões. Queremos parabenizar todas as bebês vencedoras do mês da sugestão. Um bom mês e até a próxima edição. Nós também trabalhamos por meio dos eventos, então todo mês nós temos um evento específico com um tema. Então nós trabalhamos junto com os gestores e comitê de eventos em prol desse evento. Então temos dinâmicas, brincadeiras com a forma de integrar todos os funcionários. Então cada polo tem um evento e um momento específico como forma de integração para com todos. 5 anos para 6 anos que a gente está nesse formato de núcleo, essas pessoas com habilidades diferentes, mas unidos para uma missão, que é manter esse sistema vivo através das ferramentas, mas com a base de valores humanos.